Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que achastes e que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, filho de João: Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Só até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus de maravilha, Pai amado, querido, fiel e bondoso, aqui nós estamos reunidos nesta noite de quarta-feira, mais uma vez, Pai, como família
na fé, filhos do Senhor. Estamos aqui, Pai, projetando sonhos, homens e mulheres que estão colocando diante do teu altar nesta noite projetos para o ano de 2021, sonhos e expectativas. Mas nós queremos falar para o Senhor como a tua serva Maria falou para o anjo: faça segundo a vontade de Deus. Como o teu filho Jesus, ali no Monte das Oliveiras, disse: Pai, se possível, afasta de mim esse projeto da morte, mas contudo, seja feito segundo a tua vontade, o teu querer. Que a tua vontade soberana venha reinar sobre os nossos sonhos, Pai. Que a tua vontade soberana venha reinar sobre os nossos projetos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Assim nós oramos, Pai, crendo no Senhor, crendo na tua palavra e no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Se você crê, aplauda Ele de todo o seu coração. Querido, esse momento que Jesus fala pela segunda vez da pesca maravilhosa, tema do nosso projeto de vida, está lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus manda os discípulos, Pedro, entrar no barco esse que ele usou de altar para pregar a palavra, ir ao largo, ou seja, no lugar mais fundo, você já ouviu isso, e lançar as redes novamente. Deus que nós servimos, Ele é o Deus que ama reestabelecer projetos, reestabelecer sonhos. O Deus que nós servimos, Ele é o Deus que nos projetou, meu querido. E Ele não te projetou para ser um fracassado e uma fracassada. O Deus que nós servimos, Ele te projetou para ser um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas se você olhar um pouquinho a história aí, você vai observar que Jesus, Ele apareceu ali para Madalena. Tentaram impedir o projeto de Deus, tentaram impedir o projeto de Jesus, que era a graça, para que eu e você tivéssemos livre acesso ao trono de graça, tivéssemos a nossa salvação não por merecimento, não pela lei, mas pela graça, que é favor imerecido. Eu e você, nós não merecemos, porque somos falhos, nós cometemos muitos erros, muitos pecados, mas o Deus que nós servimos, Ele é o Pai das misericórdias. E certa vez Jesus falou assim: para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus não estava falando das possibilidades de conquistar as coisas materiais ou de conquistar alguma cura naquele momento. Ele estava falando de salvação. Esse tem que ser o maior projeto na minha e na sua vida. A sua salvação, a salvação da sua família. Esse tem que ser o alvo, esse tem que ser o objetivo. É disso que está falando lançar as redes. Quando Jesus inicia o projeto com esses discípulos, mandando Pedro lançar a rede ali ao largo, e aí eles trazem, a palavra do Senhor vai falar que o barco veio quase a pique e as redes se rompiam da quantidade de peixes. Mas não era o objetivo, o foco de Jesus não era aquele tipo de peixe. O foco de Jesus, meu querido e minha querida, era homens, era mulheres, era crianças, jovens, pescadores de almas. Eu encerrei a minha disciplina no Seminário Teológico, Ministério Nova Terra, minha disciplina, eu dou aula de evangelismo. Eu lancei uma matéria para os meus alunos falando exatamente, fazendo uma comparação entre o evangelista, o pregador e o pescador. Não é muito diferente. O meu irmão, eu conversava com, esqueci o nome do senhor, Hélio, irmão Hélio, lá de Urutaí. Conversei com ele bastante ali agora há pouco. O senhor já pescou muitas vezes traíra, lobó, lambari, tilápia, no rio, no córrego. Aqui no Goiás nós falamos é corgo, né?
lá na represa. O senhor pescou muitas vezes. Para pescar é preciso paciência. Quem não tem paciência não adianta pescar. Quem se importar com os borrachudos, os mosquitos palha, não adianta pescar. E para lançar as redes também é dessa forma, meu querido. Às vezes, e muitas vezes vai ser assim, você precisa muita paciência. Lançar a rede, uma palavra de fé, uma palavra de exortação, um direcionamento para a pessoa, e ter paciência para trazer essa pessoa para o reino de Deus. Às vezes ela vai chegar aqui redia, ela não vai querer dar um abraço, mas aí você deixa, porque quando nós lançamos a rede, quando nós lançamos a palavra, quem convence é o Espírito Santo de Deus. E quem pesca sabe, às vezes vai ter medo também, porque às vezes a gente está pescando aí, escuta, esses dias me mandaram um vídeo de 4 camaradas que foram pescar no Araguaia. E um deles acabou gravando um vídeo. Estavam os 4 em cima de uma árvore chorando igual menino, porque lá embaixo tinha uma onça. Eu não sei como é que fala, mas a bicha soltava cada berro e ele chorando. Mãe, o que nós viemos fazer nesse lugar aqui? Às vezes dá medo, mas o Espírito Santo de Deus nos conduz, meu querido. O projeto dele não pode parar, sobretudo nos últimos dias, que é de levar a palavra, lançar as redes, ganhar almas para Cristo. Tentaram parar o projeto de Deus, mataram Jesus no madeiro, prenderam ele no madeiro. Alguns estudiosos falam, olha, não foi propriamente a cruz que matou Jesus, mas todo o sofrimento, mas o fato é que ele finalizou a sua vida como homem na terra, ali naquela cruz. É por isso que eu não carrego cruz, eu não repreendo as pessoas que usam, mas eu não carrego uma cruz no pescoço, nem que seja ela vazia, Bispo Cleuto. Porque imagina você, alguém que teve um filho assassinado por um revólver, alguém que teve um filho assassinado por uma faca, você carregaria no cordão no pescoço esse revólver e essa faca? Mas a cruz é sinal de amor. O fato é que pensaram que esse projeto de Deus, o projeto de Jesus, tinha finalizado ali. Ao terceiro dia, o nosso Redentor ressuscita. Maria Madalena, ela encontra ali o túmulo vazio. E ainda hoje ele está vazio. Os discípulos apavorados, aqueles que fugiram, negaram a Cristo, agora estavam reunidos, temerosos dentro de uma casa. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus entra. Estava tudo fechado, tudo trancado. Jesus entra. E fica no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. O Jesus que nós servimos, ele quer paz. Ele disse: deixo-vos a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo dá. A paz que Jesus tem para mim e para você, meu querido, hoje eu conversava com um empresário e fui na empresa dele orar com ele e falava para ele exatamente disso. Às vezes, e ele também é pregador, eu falei, olha, pastor, neste final de semana eu não consegui, eu achei que não ia conseguir pregar. Eu falei, eu também, estava sendo no domingo passado. Mas quando nós nos dispomos, nos colocamos à disposição do reino de Deus, ele nos fortalece, ele nos capacita, meu querido. Ele nos capacita para a boa obra. Ele nos enche do Espírito Santo dele. E nós conseguimos seguir adiante. Jesus, ele chega no meio daquele povo e diz: paz seja convosco. Eu falei para ele, às vezes eu vou pregar com problemas na empresa, com problemas na vida profissional, com problemas na vida familiar, mas quando eu entro na igreja, uma paz toma conta do meu coração. Humanamente eu não tinha condições de pregar hoje. O Leandro Tavares está por ali, ele sabe o que é uma rinite. É luta. Mas Deus capacita, Deus traz paz. É por isso que eu gosto do Salmo 46, no seu versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é o Deus maravilhoso. Os discípulos estavam nervosos, com medo daquela situação, decepcionados, e Jesus chega: paz seja convosco.
E depois ele aparece mais outra vez, porque Tomé não creu naquela situação. Os discípulos contaram: olha, Jesus esteve aqui, Tomé não creu. E ele precisa aparecer mais uma vez e falar: Tomé, toca aqui no lugar dos cravos. Tomé, toca aqui do lado. Bem-aventurado os que não veem, mas creem. Você ainda não está vendo o que você está projetando para o ano de 2022. Os especialistas projetam crises. Os especialistas projetam novas variantes. Mas nós, os que servimos a Deus, projetamos um tempo de lançar as redes e colher aquilo que Deus nos prometeu, meu querido. É tempo de lançar as redes com fé. É tempo de acreditar que o projeto não parou, que o projeto não se findou. Tinha um momento aqui na vida desses discípulos, eles estavam vivendo um momento de parecia que estava tudo parado. Porque o líder, Jesus, tinha morrido fisicamente. Mas se você observar, quando eles tomam essa decisão de ir para a pesca novamente, vai ver que Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, mostrando: o projeto está vivo, eu estou aqui, eu estou com vocês. E ainda hoje esse mesmo Jesus diz para mim e para você: eu estou com vocês, porque ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. Mas eu te pergunto nesta noite: os seus sonhos e os seus projetos estão com Ele? Os seus sonhos e os seus projetos estão alinhados com Ele? O versículo 3 diz a decisão de Pedro, depois da frustração. Ano de 2020 foi um ano de frustração para muitos. Ano de 2021 também não tem sido um ano fácil. Ontem nós tivemos uma reunião de obreiros aqui e conversávamos entre líderes, falando exatamente do cansaço que esses anos de pandemia trouxe para quem está diante da igreja. Teve momentos em que falaram: olha, agora vocês vão ter que fechar as portas. E agora não é para o povo reunir mais. E aí nós tivemos que reinventar. Começamos com as lives. Eu lembro que a primeira live, eu e o bispo Claudionor, nós fizemos no estúdio lá da Rio FM. A segunda live, com muitas dificuldades, nós fizemos aqui, o Wander sempre junto, sempre trabalhando, sempre em cima de decretos, preocupado com decretos, preocupado com o vírus, mas sempre trabalhando e lançando as redes sem desistir. Não desista. Não deixe circunstâncias, situações contrárias, ventos contrários parar os seus sonhos, parar os seus projetos e, sobretudo, diminuir a sua fé. O versículo 3 diz assim: disse-lhes Pedro: vou pescar. Não era mais o projeto de Jesus para a vida de Pedro e nem dos discípulos pescar, mas ele disse: vou pescar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas eu vou voltar às origens. Eu vou desistir do projeto. Eu vou pescar. Quantas pessoas, 2020, 2021, desistiram de sonhos e projetos? Pararam de lançar redes porque os olhos não estavam em Deus, mas sim no gigante. Talvez esse gigante era a pandemia ou a crise financeira, ou até mesmo um desânimo, uma decepção. Pedro estava chateado, Pedro estava decepcionado. Vou pescar. Ele disse: eu vou pescar, porque tudo parecia pesado demais para ele, parecia triste demais para ele, parecia desesperançoso demais para ele. Vou fazer outra coisa. Isso não dá certo mais. Vou tentar outra coisa. Vou pescar. Queridos, nós estamos falando de Pedro. Nós não estamos falando aqui de Júlio Falcão,
bispo Cleuton, nós estamos falando de Pedro, Simão Pedro, e que Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligares no céu será ligado, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Pedro viu os milagres de Jesus. Pedro, ele foi aquele que andou sobre as águas, e é fato que ele afundou nas águas, mas a Bíblia, hora nenhuma, mostra Jesus carregando ele de volta para o barquinho. Eu tenho certeza que ele voltou caminhando lado a lado com Jesus, abraçado com Jesus. Pedro era esse camarada que foi discipulado pelo mestre carpinteiro do amor. Um homem que era rude, bruto, sistemático, mas que Jesus foi trabalhando e forjando o caráter dele de tal modo que ele virou um discípulo onde, se você olhar depois dessa passagem, ele pregava, 5.000 homens se convertia, 3.000 almas se convertia. Ele é um homem que viveu para o evangelho, viveu para liderar a igreja. Nós não conhecemos fisicamente a Cristo, nós o conhecemos pela Bíblia, pela fé. Pedro conhecia, mas estava decepcionado. Pedro o viu, mas queria parar o projeto. Querido, não pare os seus sonhos. Não pense que o Jesus que nós servimos, ele está num sepulcro. Não pense que o Jesus que nós servimos, ele ainda está de braços estendidos, cravejados numa cruz, porque ele não está, meu querido. A palavra do Senhor diz que ele ressuscitou ao 3º dia. Ele caminhou com os seus discípulos mais uns dias, e depois ele subiu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o mesmo, ele é o nosso advogado fiel, ele é o médico dos médicos, meu querido. Ele é o nosso amigo mais fiel e mais chegado que você possa imaginar. É Ele, é Jesus. Os nossos amigos nos decepcionam, as pessoas decepcionam umas às outras, mas Jesus nunca nos abandonará e nunca nos decepcionará, meu querido. O versículo 4 diz: mas ao clarear do dia. A minha versão diz: mas ao clarear da madrugada. Tem alguém com uma versão diferente aí a essa? Ao clarear da madrugada. Viraram a noite, tentando algo que eles projetaram da cabeça deles, que não era o sonho de Deus para eles, que não era o sonho de Jesus para eles. Tentaram a noite inteira, mas a palavra do Senhor vai nos dizer aqui: mas ao clarear da madrugada, mas ao amanhecer, teve recomeço na vida desses 7 discípulos. Teve recomeço. É tempo de recomeçar. É tempo de lançar novamente mão nas redes espirituais, meu querido, e pelos olhos da fé, lançar nos seus projetos, lançar nos seus alvos, meu querido, crendo, porque Deus é tão maravilhoso. Eles ficaram na penumbra da noite tentando e nada apanharam, lançaram redes para todos os lados e nada conseguiram. Quem é pescador aqui sabe, domingo passado eu falava sobre isso. Quem é pescador aqui sabe. Quem vai pescar, ele não fica no lugar fixo ali. O pescador, ele vai de um lado da represa, vai do outro, vai de um lado do rio, ele não para. E eu tenho certeza que os discípulos, eles rodaram esse barquinho lançando rede para tudo quanto é lado. Nada apanharam. Quantas vezes nós fizemos igual, meu querido? Lutamos o ano inteiro e chegamos no final do ano e não teve nenhum resultado, porque o nosso projeto, a nossa decisão, os nossos projetos e as nossas decisões não estavam alinhados com o Todo-Poderoso. Os nossos sonhos não estavam de acordo com a vontade de Deus.
E o que nós estávamos projetando talvez nos afastaria do principal prêmio para as nossas vidas, do principal projeto de Deus para a minha e para a sua vida, que é a salvação da nossa alma. Você já parou para pensar nisso? No seu emprego, no seu projeto? Já parou para pensar? Pai, por que não deu certo? Por que eu lancei a rede e nada peguei? Por que eu lancei para todos os lados e nada saiu do mesmo jeito? Porque talvez nós estamos fazendo sem o direcionamento de Deus. Mas ao clarear do dia, mas ao romper do dia, Jesus se colocou lá. Jesus se apresentou para eles. O projeto de Deus, a graça viva, se colocou de pé às margens ali daquele lago de Tiberíades, do mar da Galileia, e falou: filhos, tem alguma coisa para comer? Quem aqui desconfia que Jesus já sabia que não tinha nada naquele barco? Porque Jesus sabe, meu querido, quando nós fracassamos. Ele sabe quando nós lutamos e não logramos êxito. Mas Ele quer que nós conversemos com Ele. Ele quer intimidade entre Ele e você. Ele quer que você fale: nada, não dei conta, humanamente eu não consegui, eu fracassei, eu falhei, eu preciso do Senhor. Eu preciso do teu direcionamento. Clarear da madrugada fala exatamente de recomeço. Jeremias fala isso, que a mão de Deus o levou ali até a casa do oleiro, e ele vê ali o oleiro fazendo um barro, e Deus fala: esse vaso pode quebrar, e eu não posso fazer ele novamente, assim eu posso fazer com a casa de Israel. O Deus que nós servimos, meu querido, Ele pode quebrar, e às vezes Ele quebrar os nossos projetos, os nossos pensamentos, meu querido, para fazer do jeito dEle. Às vezes vai ter que quebrar mesmo. Às vezes a nossa vida vai ter que dar uma paradinha para Ele fazer do jeito dEle, tirar o que está errado. Você já viu aí algum vídeo de oleiro? De vez em quando ele para a roda, ele acha algum pedregulho, alguma raiz ali, e ele precisa tirar, porque senão o vaso vai quebrar, vai ficar com imperfeição. Deus faz de igual forma na minha e na sua vida. Às vezes dá uma parada mesmo, mas é Deus tirando as impurezas, mas é Deus tirando aquilo que vai te atrapalhar lá na frente, você colher os frutos do projeto, as promessas dele. É Deus tirando aquilo que talvez vai te afastar do caminho dele, vai roubar o maior prêmio da sua vida, que é a salvação da sua alma. Deus pode fazer de novo. Jesus chega para aqueles discípulos, começa a dialogar com eles, e aí no versículo 6 diz assim, olha o que diz o versículo 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Mas ele já tinha pescado a noite inteira, não tinha achado. Mas agora tinha uma palavra, mas agora tinha um direcionamento. Quando Jesus chega diante de 10 leprosos, não acontece a cura de imediato ali. Porque você vai olhar no texto bíblico e vai ver que quando eles caminhavam, perceberam que estavam limpos, que estavam curados. Jesus disse: vai e apresentem-se diante do sacerdote. Eles obedeceram a palavra e foram. Tinha uma palavra. Deixa Deus ser essa palavra na sua vida. Deixa as sagradas escrituras direcionarem os seus sonhos e os seus projetos. Quando Jesus disse para Pedro, naquele mesmo mar ali, naquele mesmo lago de Tiberíades, no mar da Galileia, ele: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá com o Senhor, ter com o Senhor. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro caminhou por causa da palavra vem. Quando Lázaro já fedia há mais de 4 dias, já estava fedendo dentro do túmulo, e Jesus manda tirar a pedra. Mas Senhor, vai feder, é preciso tirar algumas coisas do meu e do seu projeto, ainda que feda. Tem essa palavra? Tem, né?
Mas é preciso tirar. E Jesus lança uma palavra: Lázaro, sai. E o defunto, aquele que era defunto, aquele que fedia, aquele que talvez não tinha mais órgãos lá dentro, saiu caminhando com as próprias pernas. Direcionamento. Os discípulos pescaram a noite inteira e nada tinha apanhado, porque não tinha uma palavra, uma ordenância para eles fazerem aquilo. O projeto começou num barco, lançando a rede, e Jesus, como ele é tão especial e tão maravilhoso, ele retoma o projeto dele na vida daqueles discípulos. Ora, os discípulos tinham corrido, abandonado Jesus, negado Jesus, mas Jesus não guardou rancor. Jesus perdoou, meu querido, ensinando para mim e para você a perdoar. Dá para recomeçar novamente com aqueles que erraram com nós. Dá para recomeçar o projeto com aquelas pessoas que falharam com nós. É preciso lançar o perdão. É preciso, porque Jesus disse: nisso sabereis que são os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Ele amou. Ele amou. Lance a rede. Agora tinha uma palavra: lance a rede para o lado direito do barco. Se você olhar Lucas 5, eles pegaram tantos peixes que as redes rompiam. Outro barco veio ajudar, porque Pedro tinha pulado nas águas, escondendo de Jesus com medo, porque é pecador e nós somos falhos. Mas se você observar o que aconteceu, eles arrastam aquela multidão de peixe ali para a praia, e Jesus olha para eles e fala: a partir de agora, não sereis mais pescadores de peixes. A partir de agora, o meu projeto para vocês será pescar homens, será pescar mulheres, jovens, crianças, idosos, prostitutas, drogados, ladrões, adúlteros. Esse é o meu projeto para vocês. E a palavra do Senhor vai nos dizer, e isso me salta aos olhos, que eles largaram tudo. Largaram um barco, largaram aquela quantidade imensa de peixes, largaram as redes e começaram a seguir Cristo Jesus. Mas agora estavam decepcionados. E Jesus usa esse mesmo artifício das redes para recobrar na memória deles o projeto, o sonho de Deus, que é pescar almas, que é não desistir dos sonhos, que é não perder a fé no Deus que tudo pode. Lance a rede, jogue agora. Lá Pedro falou: Senhor, debaixo da tua palavra nós vamos lançar. Aqui você não observa Pedro fazendo isso no versículo 6. Lance a rede. E o versículo 6, e aí, lance a rede à direita do barco e achareis. E o versículo continua: assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Obediência. Lançaram as redes. Pedro certamente lembrou. Eu falei lá atrás, quando Jesus pregou no meu barco, eu falei para ele: ah, Senhor, debaixo da tua palavra nós vamos lançar, porque nós já pescamos aqui o tempo todo e nada apanhamos. Certo? Ele pensou nisso e falou: eu lancei e nós pegamos muitos peixes. Quem está falando para mim é aquele que tem toda a autoridade, é aquele que tem todo o poder. E eles lançaram a redes e pegaram uma quantidade imensa de peixes, debaixo da palavra de Deus. É preciso obedecer. É preciso alinhar a minha e a sua vida debaixo da palavra de Deus. Tudo o que nós fizermos tem que ser debaixo da palavra de Deus. Às vezes, meu querido, vai vir ventos contrários. Às vezes vão surgir grandes lutas para que você desista, para que você fique frustrado e frustrada, como Pedro estava. Note que a decisão de ir pescar foi de uma pessoa. Foi de quem? De Pedro. Vou pescar. Ele estava decepcionado. Ele foi pescar.
E uma pessoa decepcionada, ela acaba levando outras pessoas com ela. Foram mais 6 discípulos com ele. Mas entenda uma coisa. Olhe para essa cruz vazia que tem aqui. O seu Redentor, ele está vivo, meu querido. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar nenhuma lágrima dos seus olhos cair sem que Ele esteja do seu lado colhendo essas lágrimas. Ele nunca vai desonrar um filho que tem fé, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder, Ele não mudou, meu querido. Nós precisamos entender isso e nós precisamos ficar debaixo da palavra dEle, debaixo da vontade dEle. E é tão maravilhoso essa passagem, porque eles vêm trazendo aquele barco ali, e a Bíblia fala de 153 grandes peixes. São 153 grandes peixes. Algumas pessoas começam a demorar nisso aqui, fazendo números, contas. Não, são 153 grandes peixes. Eles trazem para ali. Mas quem estava na margem? Cristo Jesus. Antes de descerem do barco, eles observam algo diferente naquela praia. Eles olham ali e tinha um braseiro. A Bíblia diz que tinha um braseiro. Tinha ou não tinha? E naquele braseiro tinha peixes e pão. Ora, o barco não tinha chegado ainda em terra firme, trazendo os peixes. Mas Jesus já tinha preparado pão e peixe para os seus discípulos. Ele é maravilhoso. Ele ainda vai servir um banquete, uma ceia para mim e para você no reino dos céus. Você não toma posse disso, não? Nós vamos participar deste banquete do reino dos céus com Cristo Jesus. Na última ceia de Jesus como homem aqui na terra, foram os discípulos que foram lá, prepararam um lugar. Ele falou, olha, vai tal rua, prepara ali, fala com o Senhor daquela casa que nós queremos ali, aquele lugar para preparar ali a ceia. E ali eles prepararam uma ceia, Jesus serviu a ceia para eles. Mas agora é o próprio Jesus que estava com pão e com peixes para servir os seus discípulos. Ah, ninguém teve coragem de perguntar quem que é esse, porque ainda bem que Tomé não estava ali, porque talvez ele teria perguntado ainda, porque tem muita gente assim, está vendo a coisa acontecendo na sua vida, está duvidando. Querido, quando eu desci em Roma, quando eu fui em 2019, eu falava isso hoje para um pastor amigo meu, eu fui em 2019 lá para Israel, quando eu coloquei o meu pé no solo do aeroporto de Roma, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, o Senhor é grande mesmo. Como que o filho de uma doméstica, de um carpinteiro, que já passou tanta dificuldade nessa vida, está nessa terra tão distante aqui. Deus é todo poderoso. Ele nos serve aqui nessa terra. Alguém foi lá no meu canal do YouTube essa semana e colocou lá, vocês ficam pregando só que Jesus tem que servir, que Jesus tem que fazer milagre, e nós temos que servir a Jesus sem nenhum interesse. Eu falei, é óbvio. Mas é óbvio também que Ele faz os milagres. Quem já veio aqui num culto da unção com o bispo Cleuto e saiu com uma cura? Aí. Ele não tem que fazer, ele não faz milagres, nós não temos que usufruir dos milagres. Aquela mulher que chega ali, Senhor, olha, não é bom deitar os pães, pegar os pães e dar para os cachorrinhos. A mulher falou, Senhor, até as migalhas que caem são suficientes. E aí Jesus, eu nunca vi uma fé tão grande. Vai, a tua filha está liberta. Nós temos que servir por aquilo que Ele é, mas não entenda uma coisa, meu querido, quando Jesus andou nessa terra, se você voltar um pouco ao Evangelho de João, Lucas, Mateus, Marcos, você vai ver Jesus pregando a palavra, mas você vai ver Jesus curando, libertando, você vai ver Jesus devolvendo as vistas, porque Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, meu querido. Ele tem todo o poder.
Agora Jesus mata a fome daqueles discípulos. Vocês não pegaram nada, mas agora na minha palavra vocês lançaram a rede e agora pegaram, mas eu não quero só desse peixe que está aí no barco, não, eu já tenho banquete preparado para vocês. É fato que Jesus falou, traz mais peixe de vocês. Eles comeram, mas para finalizar, depois de comerem, no versículo 15 diz assim, olha o que diz o versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus começa a falar com Pedro. Não foi Simão Pedro que ajudou Jesus a carregar a cruz. Foi outro Simão, o Cirineu. Se olharmos para a história de Pedro, nunca imaginaríamos que ele estaria diante do projeto de Jesus. Mas entenda uma coisa, Deus nos capacita. Deus te capacita para a palavra. Deus te capacita para o ministério. Deus capacita as suas mãos para o trabalho no campo, o trabalho na cidade, o trabalho profissional liberal, empresarial. Deus capacita, meu querido. Ele capacitou Pedro, e nessa conversa aqui ele começa a trabalhar. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Pedro saiu dali diferente. Pedro recobrou o ânimo. Se você voltar atrás, eles estavam com medo, estavam trancados. Agora Pedro sai dali encorajado com as palavras de Jesus. Apacenta, segue o meu projeto, segue com o meu sonho, segue com a igreja. Se você observar, Jesus ainda ele pregava de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de sinagoga em sinagoga, mas agora o próprio Pedro e os discípulos começam a abrir igrejas, começam a fortalecer a igreja. Leia Atos dos Apóstolos, sobretudo os 5 primeiros capítulos, você vai ver essa igreja crescendo de forma exponencial, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Você quer crescer em toda a área de sua vida? Você quer crescer ministerialmente, espiritualmente, profissionalmente, na sua vida familiar? Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Busque para o ano de 2022 o reino de Deus para a sua casa, o reino de Deus para os seus projetos. Eles saem dali pregando a palavra, ganhando almas, lançando redes. E eu tenho certeza que eu estou pregando nessa noite para homens e mulheres que vão sair daqui com a fé nutrida pela palavra, de redes espirituais em mãos, enxergando não com uma visão tacanha, medíocre, enxergando não de perto, mas enxergando além do 2022. Porque não é dia, não são meses, nem décadas, nem séculos que detêm os planos de Deus. Ele é poderoso. Pastor, mas eu fiz projeto no ano passado, mas o ano ainda não acabou, meu querido. Ainda tem dias aí para Deus te surpreender, para Deus realizar grandes feitos na sua vida, mas fique debaixo da vontade dEle. Quantas pessoas nesta pandemia abandonaram a vontade, os projetos de Deus para a vida delas? Pessoas que outrora estavam aqui em cima louvando a Deus, tocando instrumentos, cantando, pregando a palavra, mas que agora se distanciaram. Uma grande artimanha de Satanás essa pandemia. O isolamento, o distanciamento, o esfriamento. Nós vivemos um esfriamento da igreja, e quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de templo não, de liderança não, meu querido, eu estou falando de nós, que somos igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta a mão. Nós somos igreja do Senhor. Há um esfriamento nos últimos dias, as igrejas esvaziando, pessoas desistindo do projeto de Deus, dos sonhos de Deus e dos seus projetos também.
com medo, fechadas, como os discípulos estavam fechados naquela casa, quando Jesus chegou e disse: paz seja convosco. Fique tranquilo, a paz de Cristo está em nossas vidas, a paz de Cristo está em nossos lares, mas nós temos que estar debaixo do centro da vontade dEle, guiados pela palavra do Todo-Poderoso. Quantas e quantas palavras são lançadas aqui. Daqui a pouquinho o bispo Cleuto vai orar a oração do voto, ele vai orar também pelos objetos que aqui estão. Uma palavra de fé vai ser lançada, e eu tenho certeza que aqueles que creem, que absorverem essa palavra de fé, sairão daqui com a bênção, com o milagre de Cristo Jesus. É preciso crer. O ano de 2022 será um ano que você lançará redes e recolherá essas redes repletas as grandes bênçãos do Senhor. Mas entenda uma coisa: quando fala lançar redes, não lance só para as coisas materiais, lance principalmente para o reino de Deus, para a obra, almas. Coloque aí no seu projeto alvos, membro da sua família. A coisa mais difícil de se pregar é para a família, porque eles te conhecem, a vida que você teve lá antes de converter. Mas não desista, coloque em oração, faça campanha, coloque aí como alvo de você encher essa igreja e desvaziar o inferno, meu querido, trazendo os seus vizinhos, trazendo pessoas lá do seu trabalho para o reino de Deus. Coloque isso no seu projeto. Vamos orar? Você pode colocar de pé com a fé, exercitando a sua fé, para que você possa sair daqui com outro olhar. Eu escrevi essa semana um devocional falando exatamente disso. Se você folhear os 4 evangelhos, você vai ver sempre Jesus devolvendo as vistas aos cegos. Você não vai ver Jesus cegando ninguém. Mas Paulo tinha uma visão tão ruim, Saulo tinha uma visão tão sanguinária, tão destruidora, que precisou Jesus cegá-lo. Se for preciso, fala: Senhor, trabalhe nas minhas vistas. Fica com medo não. Senhor, trabalhe na minha visão. Eu tenho olhado e não tenho acreditado. Eu estou vivendo uma vida de Tomé. Eu tenho olhado para a minha vida e tenho enxergado somente a vida regressa da minha família, o passado. Porque há uma coisa da minha família que ninguém prospera. Há um negócio da minha família que todos morrem de câncer. Há um negócio da minha família que todos se divorciam. Mas eu quero enxergar lá na frente, Senhor. Eu quero enxergar não os meus sonhos. Eu quero enxergar os sonhos do Senhor para a minha vida. Você pode colocar a mão no seu coração e eu vou orar com você. Eu vou me ajoelhar e vou orar com você. Exercite a sua fé nesta noite. Coloque a sua fé em ação. Rasgue o seu coração diante daquele que tem todo o poder. Peça para Ele. Os próprios discípulos, em determinada ocasião, falaram para Jesus: Senhor, aumente-nos a fé. Peça para Ele aumentar a sua fé. Peça para Ele não deixar você enxergar um 2022 de desemprego, para você não enxergar um 2022 de fome, para você não enxergar um 2022 de projetos engavetados, para você não enxergar um 2022 de vida fria espiritual, mas que você possa enxergar pelos olhos da fé uma vida de intimidade com o mestre carpinteiro do amor, Cristo Jesus. Que você possa enxergar além das muralhas de Jericó, que você possa enxergar as promessas do Senhor para a sua vida, que você possa enxergar a mão poderosa do Todo-Poderoso estendida sobre a sua casa, sobre a sua família, que você não possa enxergar mais esse filho nas drogas, esse filho na rebeldia, esse cônjuge no adultério, na pornografia virtual, que você possa enxergar uma família fortalecida e blindada na presença e no altar do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos e engrandecemos, ó Pai querido, porque o Senhor não desistiu de nós.
O Senhor enviou o teu Filho Jesus para que o teu sonho, o teu projeto da graça permanecesse firme de pé, Pai. O Senhor, Deus querido, ressuscitou o teu Filho ao terceiro dia. Esse mesmo Filho do Senhor apareceu para os seus discípulos, para que essa obra continuasse na terra. Pai, eis-nos aqui, homens e mulheres que ainda hoje estamos pregando o teu evangelho, lançando as redes para que almas venham para o Senhor, para que vidas se arrependam do pecado, Pai, se arrependam do caminho que tomaram por decisões erradas e vêm para a presença do Senhor, e vêm para o caminho do Senhor. Pai, eu profetizo como ministro da Tua palavra nessa noite, Pai, neste momento que essa pessoa nos acompanha através desta live, que, Pai, eu profetizo que o 2022 não será um ano de frustração, será um ano de redes lançadas e de redes cheias em todas as áreas para aqueles que estão exercitando a fé agora, Pai. Será um ano de estratégia do Senhor na vida profissional, na vida sentimental, conjugal, na vida familiar, mas sobretudo na vida espiritual, Pai, para que os teus filhos e as tuas filhas tenham estratégia de ganhar almas para Ti. Eu profetizo sonhos e projetos, porque os teus filhos têm projetado aqui nessa terra também. Muitos têm sonhos de casa, carros, cursos de faculdade, conversão de um membro da família, libertação, Pai. Vá ao encontro dessas vidas que estão orando com fé, realizando sonhos, mostrando pelos olhos da fé que esses sonhos são possíveis com o Senhor, que esses sonhos são reais, segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Pai, eu profetizo nessa noite, nessas vidas, Pai, em o nome do Teu Filho, crendo na Tua palavra, crendo nos Teus profetas, e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Se você crê, aplauda a Ele, exalte a Ele, glorifique a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder e toda a autoridade. Aleluia. Não desista de lançar as redes, não deixe de obedecer. Creia, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele não mudou, Ele não está morto, Ele está vivo, e Ele vai voltar para buscar a sua noiva, e você vai estar no meio desse povo, dessa geração eleita, aqueles que vão povoar o reino dos céus. Aleluia. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e com todos da sua família. Cleuto. Glória a Deus.